Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor, o dono do canal. Bom, pessoal, como eu estava explicando, não vai ser possível fazer live por enquanto. Eu estive pesquisando no YouTube e tem alguns recursos que eu preciso aprender. Primeiro, eu não tenho conta no Google. Eu tenho Gmail, mas conta no Google eu não tenho. Eu preciso criar. E segundo, tem uns outros requisitos, eu não lembro agora, que eu preciso aprender a mexer. Então, gente, eu vou fazer apenas... Vai ser em vídeo mesmo. Vai ter uma certa duração. Mas, pessoal, vai ser o resumo da hora do elogio. Tá bom? Peço perdão, né, que eu andei falando que ia fazer uma live, mas por enquanto não vai ser possível. Mas assim que eu aprender, eu acho que talvez na outra semana, no outro sábado, não sábado que vem, no outro, eu já tenha aprendido. Acho que eu vou pedir para alguém me ensinar, né, minha sobrinha, sei lá. E aí eu vou criar uma live na internet, tá bom? Peço que os irmãos me perdoem. Vamos lá, pessoal. A hora do elogio é um espaço reservado para as pessoas que beneficiam o Evangelho de Cristo, que tem dado bom testemunho. Ao contrário do indignação. O indignação é um espaço reservado para as pessoas que ridicularizam o Evangelho de Cristo, zombando da palavra de Deus, zombando de Jesus Cristo, zombando do Espírito Santo. Tá bom? E o indignação tem um bordão. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Né? Como também a hora do elogio tem o seu bordão. Quando é para elogiar, eu simplesmente o elogio. Tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira matéria que eu inseri na hora do elogio foi a respeito da atriz Regina Duarte. Regina Duarte, há 2 anos atrás, ela tinha acabado, né, de ser eleita ministra da Cultura pelo presidente Jair Bolsonaro. E a Regina Duarte, gente, ela declarou contra todos os movimentos feministas que apoiam o PT. Apoia a CUT, né? Tem um movimento feminista que é também apoiado pela Rede Globo, chamado Ele Não. E a Regina Duarte ficou contra. E ela sendo contra esse movimento, a Regina Duarte, ela convocou algumas atrizes da Rede Globo que são bolsonaristas e criou um movimento contra o Ele Não. E eu elogiei. Eu disse que a Regina Duarte é um exemplo claríssimo de ser uma cidadã brasileira. Viu? A Regina Duarte. Lá eu disse, dei os parabéns para ela, elogiei, e ela continua sendo esse exemplo de cidadão. Não sei se ela está ainda no Ministério da Cultura. Parece que eu ouvi falar que ela saiu. Não teve mais notícias, perdi o celular, fiquei um pouquinho desatualizado. Mas naquela época,
A Regina Duarte estava dando um exemplo vivo de como uma mulher brasileira se deve se comportar nesse país tão elameado de corrupção como é o Brasil. Então a primeira pessoa que eu elogiei dentro do quadro A Hora do Elogio foi a atriz Regina Duarte. Aí depois eu inseri uma outra matéria dentro do quadro Na Hora do Elogio a respeito da justiça carioca, que tomou uma atitude nobre. O que a justiça carioca fez? O TRE do Rio de Janeiro, eles proibiram a exibição do filme produzido e estrelado pela Porta dos Fundos. Aquele filme que o Porta dos Fundos fizeram, ridicularizando ou tentando se ridicularizar Jesus Cristo, alegando que Jesus Cristo era gay e que mantinha relações sexuais com Satanás na tentação do deserto, entre outros e outros fatos. Eu dei os parabéns para a Justiça Carioca pela proibição desse filme e fiquei do lado deles. E eu me lembro que eu disse na matéria que se tivesse uma oportunidade deles criar um abaixo-assinado impedindo que esse filme tivesse sido exibido nos cinemas brasileiros, eu disse lá, estava dentro, viu? Então, também postei a matéria sobre a Justiça Carioca, sobre o TSE TSE, gente, perdão. Eu tinha falado do TRE, não. TRE Nacional. TSE do Rio de Janeiro. Tá bom? E aí, eu fiz também um elogio à apresentadora e cantora Mara Maravilha. Eu tinha posto uma matéria dentro do quadro Indignação, de última hora, eu me lembro até como se fosse ontem. Eu vi na internet que os apresentadores Leão Lobo e Gabriel Cartolano, que na época, né, o Leão Lobo saiu do SBT, ele tá na Gazeta, mas naquela época ele estava apresentando juntamente com Gabriel Cartolano, Mara Maravilha e Cris Flores. Não sei se a Lívia Andrade estava, não sei, não lembro. Mas esses quatro estavam apresentando o programa Fofocalizando, né, que é exibido de segunda a sexta nas tardes do SBT. E aí, a Mara Maravilha ficou contra. É porque o Leão Lobo e o Gabriel Cartolano estavam apoiando a ideia dos Porta dos Fundos ridicularizarem, tirarem sarros de Jesus Cristo, alegando que o filme era bom e que esse filme, eles alegaram também que era um incentivo, olha aí o absurdo, um incentivo ao movimento LGBT. E a Mara Maravilha não gostou, discordou no programa. E aí, uma semana depois, eu inseri uma matéria parabenizando a Mara Maravilha, né? Por essa atitude que ela teve, nobríssima, de discordar dessa palhaçada que os Porta dos Fundos fizeram, e discordando também da opinião dos apresentadores Leão Lobo
e de Gabriel Cartolano, né? Aí depois eu inseri uma matéria parabenizando o youtuber Jorge Ubiraci. Jorge Ubiraci, ele postou uma matéria dentro do seu canal interessante, dizendo que em que ele achou um tremendo absurdo o fato dos Porta dos Fundos ter exibido esse filme, né? E aí o Jorge Ubiraci, ele fez uma crítica pesadíssima a respeito dos Porta dos Fundos, assim como também fiz no quadro Indignação aqui no meu canal. E eu dei os parabéns ao Jorge Ubiraci por essa atitude, porque foi uma atitude, né, louvável. Mas aí eu disse, tem coisas que ele posta que eu não concordo, como no Indignação. Agora recentemente ele postou uma matéria dizendo que as mulheres não podem pregar nos púlpitos, que as mulheres não podem ser pastoras, né? Mas isso é assunto por Indignação. Mas na hora do elogio, no quadro A Hora do Elogio, eu dei os parabéns para ele, né? Eu me lembro que eu ainda não tinha recordado o nome dele, mas aí eu fiquei falando canal interessante, né? O dono do canal interessante. E aí eu dei os parabéns, né, para o youtuber Jorge Ubiraci. E aí, amados, eu postei também uma matéria há 2 anos atrás, dentro do quadro A Hora do Elogio, ao ator e apresentador Carlos Vereza. Carlos Vereza tem sido um grande exemplo de cidadão brasileiro. O Carlos Vereza também fez críticas pesadas aos Porta dos Fundos. E o Carlos Vereza também fez críticas pesadas ao ator José de Abreu. Para quem não sabe, o José de Abreu, ele, num restaurante, ele deu uma cuspida, ou uma cusparada, ou um cuspe, como vocês preferirem, num fã dele. Só porque o fã dele comentou que não apoia o PT. Agora, o fã vai adivinhar que ele é petista? Nem todos sabem que ele é petista, que ele é comunista. E o fã foi lá dar um autógrafo, porque apesar dos apesares, este fã, ele vamos dizer assim, um admirador do ator. E aí o ator Carlos Vereza fez uma crítica pesada ao ator José de Abreu, porque o José de Abreu andou criticando a Regina Duarte, né? Que ele achou um absurdo que a Regina Duarte apoiasse Jair Bolsonaro, né? E aí eu dei os parabéns pro Carlos Vereza sobre essa atitude e também sobre o canal dele, que é espetacular. E aí eu incentivei tanto a Regina Duarte como também ao Carlos Vereza, para os parabenizando pelo apoio que ele estava dando ao presidente Jair Bolsonaro. Também na hora do elogio, eu fiz também um elogio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Pelo excelente governo que ele estava fazendo naquela época. Ainda não era a época da pandemia,
né? E pela atitude nobre que o presidente teve em peitar a Rede Globo. Porque até então, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff estavam mamando na teta da Rede Globo. Viu? E é o que vai acontecer se o Luiz Inácio Lula da Silva voltar à presidência da República. Gente, vão pensando que o Lula vai ser bom presidente, que ele não vai ser não, viu? Elege ele. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu prefiro 1000 vezes o Bolsonaro. Tá bom? Mas aí eu fiz um elogio ao presidente. Dei os parabéns. Eu ainda sou bolsonarista. Eu ainda acredito nele. Porque eu entendo que o Bolsonaro, se não está fazendo um bom governo, é porque o Congresso Nacional não está deixando. Tá bom? E aí, fiquei uns tempos sem postar a hora do elogio. E aí eu voltei, né? Antes de eu perder o celular no metrô. Aí eu postei uma matéria parabenizando a Sabrina Sato, a apresentadora Sabrina Sato, que até então ela estava fazendo um programa muito legal, né? O programa da Sabrina. Infelizmente, o programa não decolou. O programa foi um fracasso de audiência. Mas naquela época eu parabenizei, né, pela estrutura do programa, e também eu achei interessante um quadro que ela criou lá no programa, Made in Japan, mostrando costumes, né, culinária japonesa. Eu achei legal. E aí eu inseri essa matéria parabenizando a apresentadora Sabrina Sato, né? Então, amados, eu disse assim de uma maneira bem rápida. Eu ia dizer mais coisas se fosse a live, mas como é um vídeo, eu vou colocar como mini live, tá bom? A hora do elogio, o resumo. Eu espero que você tenha gostado dessa matéria, toda especial, da hora do elogio. Se você não gostou, dê o seu comentário aqui no canal, tá bom? Mas explica por que não gostou, tá bom? Porque sim não é resposta, pessoal. Mas explica. A sua crítica será bem aceita aqui no canal. No elogio, também. Sugestões, aceitamos também. Tá bom? Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado desse canal. Desse canal não, dessa matéria. Esse foi o quadro A Hora do Elogio especial. O resumo 2 anos atrás. A hora do elogio. Quando é para elogiar, eu simplesmente o elogio.